Aprenda mais e melhor. Um aprendizado eficiente em quantidade e eficaz com qualidade. Quando você se lembra bem do que aprende, a sua vontade em saber mais e melhor aumenta naturalmente. A imaginação é a linguagem que o nosso cérebro entende e se utiliza para o registro das ideias que, percebidas pelos sentidos e elaboradas pelo raciocínio, conduzem-nos ao que chamamos de memória ou conhecimento. Porque, como disse Platão, todo conhecimento é memória. Neste curso, mostramos vários critérios de organização das ideias adquiridas e como elas são processadas pelo nosso universo imaginativo. Concentração, ou seja, concentro da consciência em alguma coisa. A concentração nada mais é do que uma atenção perfeita, intensa e continuada em uma ideia ou em conjunto de ideias. Atenção bem dirigida, intensa e prolongada. Assim, quem se concentra no que faz e imagina, aprende e se lembra mais, melhor e de forma duradoura e permanente. Dentre dezenas de exercícios, veja um dos primeiros. Exercício imaginativo utilizando contagens numéricas. Por exemplo, na sequência de 1 a 5, veja como trocamos 4 algarismos por 4 palavras. Ao 1 corresponderá a palavra agora. O 2, o 3 irá corresponder à palavra hoje. O 4, fácil. E o 5, atenção. Observe então que numa contagem de 1 a 5, com os olhos fechados, por exemplo, diríamos agora, 2, hoje, fácil, atenção. Depois de observar e memorizar as devidas substituições, apagamos todas e, em seguida, olhando para o quadro verde, experimente nos seguir na contagem de 1 a 5. Você pode fechar os olhos ou então ficar olhando aqui para este quadro. Na contagem, tente nos acompanhar ou então fazer primeiro que nós. Vamos lá? Agora, 2, hoje, fácil, atenção. Observe mais 4 substituições. O 6, o próprio algarismo. O 7, nunca. Enigma. Pronto. E concentração. Por exemplo, eu fecho os olhos aqui e recordo. 6, nunca. Enigma. Pronto. Concentração. Apagamos e logo buscamos com os olhos da mente. Tente nos acompanhar. 6, nunca, enigma, pronto, concentração. Dessa forma, na sequência de 1 a 10 temos, observe, apagamos e buscamos na imaginação a contagem de 1 a 10, sempre de acordo com as mudanças evidenciadas. Tente nos acompanhar ou então responder primeiro que nós. Agora, 2, hoje, fácil, atenção, 6, nunca, enigma, pronto,
concentração. Em mais um teste, note como podemos executar juntos a contagem inversa, ou seja, do 10 a 1. Concentração, pronto, enigma, nunca, 6, atenção, fácil, hoje, 2, agora. Ao contarmos de 1 a 20, temos. Tente nos acompanhar ou dizer antes de nós. Agora, 2, hoje, fácil, atenção, 6, nunca, enigma, pronto, concentração, agora, 12, hoje, fácil, atenção, 16, nunca, enigma, pronto, concentração. A sequência inversa, então, de 20 a 1. Concentração, pronto, enigma, nunca, 16, atenção, fácil, hoje, 12, agora, concentração, pronto, enigma, nunca, 6, atenção, fácil, hoje, 2, agora. Observe que a sequência é maior. Tente nos acompanhar. Então, de 1 a 30. Agora, 2, hoje, fácil, atenção, 6, nunca, enigma, pronto, concentração, agora, 12, hoje, fácil, atenção, 16, nunca, enigma, pronto, concentração, agora, 22, hoje, fácil, atenção, 26, nunca, enigma, pronto, concentração. Inversamente, veja, de 30 a 1, concentração, pronto, enigma, nunca, 26, atenção, fácil, hoje, 22, agora, concentração, pronto, enigma, nunca, 16, atenção, fácil, hoje, 12, agora, concentração, pronto, enigma, nunca, 6, atenção, fácil, hoje, 2, agora. Assentar a poeira. Caso tenha cometido alguns deslizes ou não tenha conseguido nos acompanhar de modo completo, experimente fazer em outro dia. Ao deixar assentar a poeira, isto é, em outra situação, você conseguirá fazer a contagem, aqui proposta, com rapidez e de modo cada vez mais exato. Ao atingir bons resultados em situações e dias diferentes, experimente fazer até 100. Pois assim conseguirá se concentrar em uma ideia ou ideias de modo puramente mental e cada vez mais prolongado. Neste curso, você vai encontrar dezenas de exercícios sobre a aplicação da mente concentrada em uma ideia ou em um conjunto de ideias, seja de modo inteiramente imaginativo, seja de modo sistematicamente visual, e, ainda, combinando estes dois modos de proceder. Portanto, você viu aqui sobre o tema concentração. São 4 aulas com dezenas de exercícios que poderão auxiliá-lo a se concentrar de modo continuado. Leitura dinâmica.
Se você ler pensando, conseguirá entender mais e se lembrar melhor. Então, se não alcançou ainda o hábito de ler diário e continuamente o que lhe cai à frente dos olhos, neste treinamento vamos lhe mostrar a apreensão e a prática de valiosos recursos que poderão reeducar o seu modo de ler, principalmente no que diz respeito a um maior poder de concentração e consequente compreensão, além de enfocarmos o aumento da velocidade no ato de ler, tanto em quantidade quanto em qualidade. Dentre dezenas de exemplos, observe os 2 primeiros. Como ler pensando? Utilizando palavras concretas. Inicialmente, ao ler cada palavra, sob ela surgirá uma imagem condizente com a mesma. Logo depois, propomos um exercício de lembrança. Assim, esta palavra concreta, então, vai nos dar esta imagem. Poderíamos ter várias, teremos esta aqui. E assim, olha quão bonita é. Veja que você pode ter outras imagens, mas aqui vamos ter esta como o exercício vai cobrar. Não há nenhuma dificuldade aqui. Olha aí como são palavras concretas. A gente já tem, às vezes, centenas de imagens. Observe a quantidade aí, ó. Está aberta. Veja então este exemplo. E assim, está toda maquiada. Olha como representa bem a ave. E aqui não há dificuldade. Pelas imagens, tente recordar as palavras correspondentes. Então, olha aí, queijo, né? Ó, com certeza, igreja. E aqui, sem problema, pessoa. Olha aí. Sem problema algum. Também, olha, colocamos aqui bolo, poderia ser uma torta, mas aqui é bolo. É um aparelho, né? Olha aí. Sim. Já está dizendo. Cachorro. Olha aí, garfo. Mulher. Pavão. Lua. Agora você lerá pensando, ao se lembrar das imagens correspondentes. Então, você lê, tem a imagem que nós colocamos. Olha aí como você busca a imagem que a palavra representa. Como ler pensando? Frases curtas e concretas. Assim, esta representação
A moça perdeu o horário. Certo? Olha aí. Olha no restaurante. Está na hora do lanche. O jantar está uma delícia. E ele diz: meu carisma é elegância. O primeiro emprego do garoto. Estou contratado, senhor. Agora, pelas imagens, tente recordar as frases correspondentes. Você tenta se lembrar e nós confirmamos. Pessoa magra, cão bravo, saiu correndo, vestido comprido, mulher elegante, buscar ajuda, querer muito, direito processual, esperar alguém, a festa continua, amigos da faculdade, ela chora de saudades, passeio pelo parque, está na hora do lanche, o jantar está uma delícia, são amigas de infância, sou a professora de artes, nas praias havaianas, meu carisma é a elegância, estou contratado, senhor. Aparecem as frases e você deverá recordar as imagens. Assim você lerá pensando. Então agora é com você, nós vamos passando. Olha aí, você já busca a imagem. Assim. Neste curso completo, em 8 aulas, expomos a teoria e os exercícios para que você conheça e pratique os 4 pilares da leitura dinâmica. O primeiro pilar, o fundamental, o mais precioso e o que você deve buscar em primeiro lugar é este, o ler pensando. Então, nisso foi o que acabou de praticar, isto é, a leitura do significado das ideias de palavras e frases. Depois, nas demais aulas, de outras palavras e frases, além de parágrafos e textos. Portanto, quando lê pensando,
você consegue refletir e, consequentemente, entender ou começar a entender o que os seus olhos captam. É o que todos nós buscamos, o ler pensando, ou seja, é a leitura mental ou a compreensão daquilo que lemos. Ao ler pensando, você se obriga a usar intensamente a sua imaginação, fazendo com que veja com os olhos da mente o que vê com os olhos da face. Também vai lhe ajudar em muito a se concentrar de modo continuado, uma vez que estará montando em sua mente os cenários descritos pelas palavras e, neste caso, ao tentar relacionar o que lê com uma ideia, você não dará brecha às distrações ou preocupações. Por isso que a sua atenção deverá funcionar mais, porque você estará procurando pensar no que lê. O resultado será coroado com uma melhor lembrança do que foi lido, pois é muito mais simples e menos difícil recordarmos as imagens e as cenas imaginadas do que as palavras impressas. Então, a busca da lembrança será pelas ideias que lemos e não pelas palavras impressas. Aqui temos o segundo pilar, o ler sem a pronúncia das palavras. Quando a gente não precisa pronunciar as palavras, a tendência é que leiamos cada vez mais rápido, porque vamos buscando realmente a ideia. Para isto tem os exercícios. É o segundo pilar, como você ler sem articular as palavras. Depois o ler em bocados, que é a ampliação do campo visual. Você bateu o olhar na palavra ou na frase, então você já forma a ideia. Digamos assim, é o aumento, ou a melhora, ou a reeducação da visão periférica. E o quarto pilar, que é o ler com salto rápido dos olhos. Explorar a elasticidade do globo ocular. Os exercícios, então, vão fortalecer isto. Agora, analisando, então, o primeiro pilar e o principal, o primordial, é o ler pensando. Os três pilares a seguir, o 2, o 3 e o 4, eles são pilares acessórios e que você deverá tê-los para saber como funciona, e assim a nossa proposta com esse curso é justamente trabalhar estes 4 pilares. Então, a uma boa lembrança corresponderá um bom registro. Como dispor visual e ou mentalmente as ideias apreendidas em aulas presenciais, áudio e videoaulas e, principalmente, em leituras, livros didáticos e técnicos, de apostilas e outros. Veja alguns exemplos. A técnica mnemônica do link para a memorização de nomes próprios, nomes de pessoas. Veja como criar referenciais permanentes para nomes similares e com radicais comuns. Isto, lógico, colocamos aqui para quem tem dificuldade em se lembrar do nome das pessoas. Vejamos aqui, temos esse assento, esse banco, e temos o nome Berto, que pode ser o nome de uma pessoa. Eu conheço uma pessoa cujo nome dela é Berto. Inicialmente, com 2 sufixos, formamos 2 nomes. Caso conheça pessoas com os nomes indicados, busque fixar a imagem mental delas. Esta imagem ligada ao respectivo ponto. Não lembrando de alguém, experimente observar bem o local proposto. Assim, com o nome Berto, formamos Bertoldo ou Bertilde. E assim, apagamos esses 2. E aqui embaixo temos Bertoldo e Bertilde. Agora, vejamos o mesmo radical, acrescido de prefixos e formando diferentes nomes. Então, Alberto, Adalberto, Dagoberto. Aqui nós temos o Roberto. E aqui, Felisberto, Francisberto.
Agora, Gilberto. E aqui, Gualberto. Aqui só pode ser o Humberto. E agora, Valberto e Norberto. E mais outro, o Zilberto. Então, colocamos aqui uma maneira como dispomos, não é? Nomes similares, tendo um radical comum. Pelos sufixos, prefixos ou imagens, tente recordar os 14 nomes. Nós vamos falando depois para ajudá-lo. Então, Bertoldo, Bertilde, Alberto, Adalberto, Dagoberto, Roberto, Felisberto, Francisberto, Gilberto, Gualberto, Humberto, Valberto, Norberto, Zilberto. Com os olhos da imaginação, tente recordar os 14 nomes, seja olhando para este quadro negro, seja fechando os olhos. Nós vamos então confirmar. Veja, então nós temos Berto, depois embaixo temos 2, Bertoldo e Bertilde. E aí vejamos 3, olha, Alberto, Adalberto, Dagoberto, Roberto, Felisberto, Francisberto, Gilberto, Gualberto, Humberto, Valberto, Norberto e Zilberto. Como memorizar as 12 palavras seguintes? Usando a memória fotográfica. Por exemplo, jovem, livro, abelha, copo, espelho, queijo, mato, bicicleta, torre, padaria, coração e o verbo escrever. Observe, veja a foto que escolhemos como referencial. Esta aqui. Poderia ser qualquer outra. Vamos aqui exemplificar. Observe como vamos endereçando cada palavra em um ponto específico, de acordo com uma determinada trajetória. Então, vamos pegar a primeira palavra aqui, olha. Jovem, eu tirei de lá e coloquei aqui na parte inferior do vestido da menina. Então, ela é uma jovem. Agora, a palavra livro, o cavalo aqui, o unicórnio, cheirando o livro. Agora vamos a esta coruja. Ela está atrás de uma abelha. Aqui na lua, formato de um copo. Temos aqui um espelho. E aqui nesse círculo amarelo, olha aí, observe o ó de queijo, né? Então, amarelinho. Mais embaixo aqui, olha, do lado dessa menina de vermelho, tem o mato. E aqui ela está indo para montar na bicicleta. Torre Eiffel, vai visitar a Torre Eiffel. Aqui nesta outra bolinha temos uma padaria. Olha aí, este ente deitado aqui, coração. O coração dele está palpitando. E com a mão aqui ele começa a escrever alguma coisa. Então observe que eu fui ligando cada palavra a um detalhe da imagem. Agora experimente fazer uma relação entre a ideia da palavra e o respectivo ponto. Foi o que fomos fazendo com você para explicar. Ao clicar, você verá que cada palavra desaparece.
seguindo em frente, conseguirá uma boa lembrança de todas, ou quase todas. Neste último caso, é só refazer o procedimento. Então, vamos apagando, olha aí. Apago esta, depois. E assim, ó, uma trajetória que a gente vai obedecendo, né? Pronto. Aí no teste de lembrança, pelos símbolos, veja, tente recordar. Nós iremos confirmar para você. Então, jovem, livro, abelha, copo, espelho, queijo, mato, bicicleta, torre, padaria, coração, escrever. Tente lembrar de todas, partindo da última até a primeira. Então, vamos auxiliá-lo. A última aqui, olha. Escrever. Depois, coração. Vamos aqui a padaria. Descemos, torre. A bicicleta, junto a esta aqui. Depois, o mato. Queijo. Subimos, espelho, copo, abelha, livro e jovem. Vejamos outro exemplo, a definição de conceitos. Por exemplo, aqui, a matemática. Observe a palavra objetos ali. E aqui, abstratos. Então, teríamos objetos abstratos. Aqui aparece números. Olha aí, 1, 2, 3, até o 0 aqui. Aqui, figuras. E aqui o símbolo de funções. Relações. Faz subentender relações existentes. E aqui, pelo método dedutivo ou raciocínio dedutivo. Então, observe que temos esta sequência. Então, diz assim que matemática é a ciência que estuda objetos abstratos, como números, figuras, funções, e as relações existentes entre eles, procedendo por método dedutivo. Então, desse modo, observe, vamos lá, a matemática é a ciência que estuda objetos abstratos, números, figuras, funções, e as relações existentes entre eles, procedendo pelo método dedutivo. Teste de lembrança. Pelos símbolos, tente recordar as palavras que ditam o conceito de matemática. Então, vamos deixar que você faça. Primeiro, observe, então, ó, objetos abstratos, números, figuras, funções. As relações entre eles, né? Pelo raciocínio, pelo método dedutivo. E assim, você consegue buscar também mentalmente pelas palavras. Se eu digo assim, funções, aí você lembra do símbolo aqui à direita. Se for dedutivo, está aqui, aqui nesta água. Se forem as figuras, aí você se lembra aqui. Abstratos, objetos, quer dizer, você pode fechar os olhos, se lembrar dessa imagem e ter a definição. Temos outra imagem, observe. Aqui aparece estudo. Observe que ele tem aqui uma apostila, um livro científico. Ele diz que é um estudo científico. Olha aí, matéria. Então, da matéria. Propriedades. As
transformações. E aqui, leis. Olha aí, as leis que as regem. Então, dessa forma, a química é o estudo científico da constituição da matéria, suas propriedades, transformações e as leis que a regem. Certo? Desse modo, apagamos. E pelas imagens e símbolos, tente recordar as palavras que ditam o conceito de química. Então vejamos aqui, olha, química é o estudo científico da constituição da matéria, suas propriedades, transformações e leis que a regem. Então, aqui com essas imagens, ou por aqui você se lembraria, ó, estudo científico, matéria, propriedade, transformações e leis. E também com os olhos fechados você buscaria facilmente a lembrança por esta imagem aqui. Então, um referencial. Uma agenda mental cronológica. Aqui o exemplo com os anos de 1971 a 1980, no que respeita a datas. Primeiramente, busque a exatidão de cada informação no respectivo ano, pois, nos testes de lembrança, essa será cobrada. Se assim proceder, a velocidade no ato de rememorar virá naturalmente. Então, a precisão em primeiro lugar, a rapidez ela vem naturalmente. O primeiro grande passo é este. Eu determino um referencial, visão panorâmica dos 10 anos, e aqui eu dou um exemplo em Brasília, aqui, a fachada do Centro de Convenções em Brasília. Eu poderia usar qualquer outro referencial, mas estou usando esse e você vai entender. Depois do referencial, eu quero colocar aqui as informações de alguns fatos que ocorreram de 1971 a 1980. Então, eu vou fixar os anos de acordo com a seguinte matriz. Observe, aqui seria o ano, aqui 72 e aqui 73. Observe que no teclado, você, ao digitar o número, você digita 1, 2, 3. Então, teríamos essa sequência, essa matriz decimal. Mas aqui, então, correspondendo aos anos aí, então, teríamos aqui 74, e aqui 1975 e 76, e assim sucessivamente, olha, 77, 78, 79 e 80. Então, tendo o referencial e essa distribuição, é só colocar as informações que eu quero, depois exercitar e trazer a lembrança. Os passos seguintes, então, serão a fixação panorâmica da imagem do nome que indica o ano de nascimento, por exemplo, de 10 pessoas famosas. Fixamos aqui como exemplo, veja, 1971. Então, teríamos aqui, olha, o padre Fábio de Mello, que nasceu neste ano de 71. Então, sempre que eu vejo o padre, ou então vi falar sobre ele, eu lembro que ele está aqui. Então, ele é de 1971. E aqui, 72, olha aí, o juiz Sérgio Moro, ex-ministro, está aqui. E aqui, 73, temos, olha aí, a jornalista Renata Capucci. Então, eu tenho essa imagem dela ligada a este ponto. Então, já temos 3, o padre Fábio de Mello, o juiz Sérgio Moro e a jornalista Renata Capucci. Olha, a gente vê com os olhos da face e recorda com os olhos da mente, não é isto? Agora, 74, o repórter esportivo, né? Eric Faria, ele está aqui. Então, 75, temos aqui, olha aí, aquela apresentadora, Poliana Brita. E aqui, 76, temos a Giovanna Antonelli, a atriz. Então, ó, Eric Faria, Poliana Brita e Giovanna Antonelli. Aqui, 77, observe, olha, Paloma Duarte, a atriz.
Aqui, ó, 78, o ator Lázaro Ramos, né? Aqui, Marielle Franco, aquela vereadora, né, que faleceu em 2018. E aqui um jogador de futebol, Ronaldinho Gaúcho, um craque de primeira. Então, observe que eu tenho esse quadro maior. E nesse caso eu vou especificar, eu fui colocando ou fixando esses nomes. Pelas fotos, tente recordar o nome de cada um dos famosos, de acordo com o ano subentendido, veja. Então, você deve se lembrar este e este. Olha aí. Renata Capucci. O Eric. A Poliana. A Giovana. A Paloma. O Lázaro, a Marielle e o Ronaldinho. Pelos símbolos, tente recordar o nome da pessoa de acordo com o respectivo ano de nascimento. Então, aqui, vamos ver. Você tenta se lembrar, olha aí. Padre Fábio de Mello, o juiz Sérgio Moro, a Renata Capucci, o Eric Faria, a Poliana Brita, Giovanna Antonelli, Paloma Duarte, Lázaro Ramos, Marielle Franco e Ronaldinho Gaúcho. E assim, se eu disser, por exemplo, Sérgio Moro, então você se lembraria dele aqui? Ora, ele não vai estar aqui, porque aqui é 78, aqui tem o Lázaro Ramos. Então, só pode estar aqui. Se eu falar a Giovanna Antonelli, você lembrou a Giovanna que conheceu? Essa mesma, então ela está aqui. Se ela está aqui, está entre este ano e este aqui, olha. Então, só pode ser o 6 ou 1976. Mas se for, por exemplo, o jogador de futebol, Ronaldinho Gaúcho, ele não pode estar aqui nem aqui, ele só pode estar nessa parte aqui, que é 1980, aqui no final. E assim, voltamos aqui. Somos o professor Expedito, autor do livro Aprenda Mais e Melhor. Como pode ver, este curso completo resulta dos assuntos expostos em nosso livro acima referido. Assim, é como se fosse a 6ª edição, revista e atualizada tecnologicamente. Fizemos várias adaptações, pegamos aqueles assuntos que os leitores mais gostaram no livro e os destrinchamos aqui e melhoramos cada vez mais. Este curso completo, com um total de 20 aulas, abrange os 3 assuntos acima, divididos em 8 módulos. Da seguinte forma: módulos de 1 a 4 contém 4 aulas sobre concentração, módulos de 1 a 8, 8 aulas de leitura dinâmica e 8 aulas sobre memorização. Então, na verdade, são o total de 20 aulas, porque 4 aulas de concentração, 8 de leitura dinâmica e 8 de memorização. Todo o conteúdo apresentado está em arquivos do PowerPoint. Estamos providenciando a gravação de todas as aulas para também ficarem disponibilizadas aos alunos. Então, hoje, dia 27 de maio de 2022, estamos aqui lançando este trabalho. Não começamos ainda as gravações porque estamos concluindo o 8º módulo e na próxima semana começaremos a gravar todas as aulas. Então, o aluno terá tanto a gravação das aulas quanto os arquivos em PowerPoint que ele pode manejá-lo da forma que quiser. Para mais informações, acesse o link da Simpla, logo abaixo deste vídeo. E assim, o nosso lema é aprender hoje, lembrar sempre.